Glória a Jesus por mais um dia, amém. 22º dia. Eita glória, para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia na presença dEle. Já se faz presente entre tantas tribulações. O Senhor nos trouxe aqui nesse dia de hoje. Amém? Antes de tudo, vamos orar. Invocar aquele que é dono da palavra, autor e consumador da nossa fé. Amém? Pai Santo querido, em nome de Jesus, perdoa as minhas falhas, perdoa meus pecados, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por este momento e da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, já se faz presente neste momento. Que o Senhor possa usar-me conforme a vossa vontade, autoridade e poder, com palavras, com aquilo que o Senhor desejar, Senhor, que seja feita a Tua vontade e não minha. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço por estar conosco. Amém. Eita glória. Antes de mais nada, quero começar com Efésios capítulo 6 para iniciar o nosso devocional de hoje. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dizer que o Senhor já se faz presente nesse momento. E eu sei que o Senhor é tremendo e que Ele pode fazer nesse dia de hoje é muito mais do que nós esperamos. Agora daremos início à nossa palavra de hoje. Amém? Provérbios 22. Mas mais que as riquezas, prefiro uma boa reputação, mais que a prata e o ouro, a boa estima. O sábio percebe o perigo e se esconde. O simples segue em frente e paga a multa. Espinhos e armadilhas cercam o caminho do teimoso. Quem dá valor à sua vida, dele guarda distância. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. Quem é generoso será abençoado, porque partilha sua comida com o pobre. O preguiçoso diz ao leão lá fora: serei morto se sair na rua. A insensatez está firmemente ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. Quero que sua confiança esteja em Adonai, que significa Senhor. Por isso, dou hoje a você a instrução. Não explore os desamparados por estarem desamparados, nem esmague o pobre no tribunal, porque Adonai pleiteará a causa deles e despojará aqueles que os despojarem. Não se associe com o mirado, nem faça do impetuoso sua companhia. Do contrário, você acabará aprendendo seus caminhos e cairá em uma armadilha mortal. Não seja como aqueles que dão penhores, garantindo os empréstimos feitos a outros. Porque se você não tiver com o que pagar, eles tomarão a cama em que você dorme. Não mova marcos antigos, colocado por seus ancestrais. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Bom, quero dizer o seguinte, a palavra de hoje ela é forte, mas tem algumas coisas que eu vou passar aqui antes sobre alguns versículos para que a gente possa ter entendimento de algumas explicações que o Senhor me deu nessa data de hoje. Ou seja, o Senhor nos deu hoje a previsão. Quais são a previsão? Que em Provérbios 6:8 diz: contudo no verão prepara o seu pão e se nega e na cega ajunta o seu mantimento. Provérbios 22:3 diz assim, a gente já até leu: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue e sofre a pena, né? Paga por aquilo que deveria ter se escondido. Provérbios 24:27 diz: termina os teus trabalhos de fora e apronta os teus campos, depois disso edifica a tua casa. Lucas 12:33 vai dizer que vendeis o que tendes e dei esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe. Ladrão não chega e a traça não consome. Isso é a previsão que o Senhor nos dá. Amém? E qual o temor do Senhor que o Senhor nos dá com os seus versículos? Ele nos diz assim, em Josué 24:14, agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora dos deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi no Senhor. Em Eclesiástico 12:13 diz: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: tema a Deus, guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem e da mulher, né? Isaías 8:13 vai dizer: o Senhor dos Exércitos ele santifica, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. 1 Pedro 2:17 diz: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. O Senhor fala para a gente aqui também sobre tomar emprestado. O que ele diz em Êxodo 22:14? Se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal, vamos colocar aqui qualquer tipo de objeto, né? O animal foi a expressão que em Êxodo foi colocado, mas vamos colocar que pedir emprestado um animal, se este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Ou seja, pediu algo emprestado, estragou, a indenização ou você manda arrumar ou você compra um novo, né? Em 2 Reis 6:5 diz: enquanto um deles estava derrubando o tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Ou seja, já vou ter que pagar um machado. Salmo 37:21 vai nos dizer que o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres e toma emprestado. O que toma emprestado é servo do que empresta. Mateus 5:42, dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Vê aqui. Tá. E o Senhor fala para a nossa generosidade. Levítico 25:35 diz: quando o teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, tu o sustentará, como se faz o estrangeiro ou o peregrino, para que viva contigo. Deuteronômio 15:7 diz que quando no meio de ti houver algum pobre dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão e o teu irmão pobre. Nem fecharás a tua mão o teu irmão pobre. Tá? Mateus 6:1 guardai-vos de praticar vossas boas obras de justiça diante dos homens, para que serdes vistos por eles. Se fizerdes, não terei recompensa. Se eu fizerdes, é isso mesmo? É isso mesmo. Só que eu acho que eu mudei alguma palavra aqui. Para me dar um sentido aqui, peraí, para não falar errado.
Mateus 6:1 diz assim: guardai de praticar vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Eu inverti aqui uma palavra, tá? Mateus 19:21 diz: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. É isso aí. Seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 11:41 diz: dai antes esmola do que tiverdes, e tudo vos serás limpo. O Senhor fala da nossa insegurança. Calma que eu estou correndo, mas tem algumas coisas que o Senhor já ministrou meu coração na cidade de hoje. Sobre a insegurança. Provérbios 11:5 diz: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. O Provérbios 22:14 diz: cova profunda é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Eclesiástico 10:8 diz: quem fizer uma cova cairá nela, quem romper um muro será mordido por uma cobra ou serpente, né? Jeremias 6:15 diz: estão envergonhados da sua abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, quando eu os punir, tropeçarão, diz o Senhor. Jeremias 8:4 diz-lhes mais: assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? E desviarão e não voltarão? Oséias 4:14 diz: eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens com as prostitutas se desviaram, com as meretrizes sacrificam, e o povo que não tem entendimento será transtornado. Amós 8:14 os que juntam pela vergonha de Samaria o dizem: tão certo como vive o teu Deus, o teu Deus de Dan, era com D minúsculo, tá? Tão certo como vive o Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Olha de segurança. Ou seja, confiando em outros deuses. E a raiva do homem. Salmo 37:8 diz: deixa a ira e abandona o furor. Não te dignes por fazer o mal. Provérbios 14:17 diz: o que facilmente se irrita faz doidices. O homem de maus desígnios é odiado. Eclesiástico 7:9 não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Mateus 5:22 diz: eu, porém, vos digo que qualquer, sem motivo, se encolarizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Aí agora a gente vem aqui para o nosso leito, o que o Senhor tem falado do nosso leito. Em Deuteronômio 3:11 diz: só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos refaíns. Seu leito é leito de ferro, que está em Rabá dos filhos de Amon. Tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, pelo côvado comum. Isso aqui era uma contagem na época de Jesus, né? E dos tempos antigos. É como se fosse metros, centímetros, alguma coisa do tipo, tá? Não vou entrar em detalhes agora. Em Esté 1:6 diz: as cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas em cordões de linho fino e de púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre o pavimento do porfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Esse era o leito da rainha Esté. Na verdade começou com Vasti, né? E Provérbios 7:17, já perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Provérbios 22:27 diz: se tens que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti?
Ou seja, você tem que pagar. Por que você vão tirar a tua cama, o teu descanso, né? Cantares 3:7. Olhai, é a liteira de Salomão. 60 valentes dos valentes de Israel estão ao redor dela. Amós 6:4. Quando dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, comendo os cordeiros de rebanho e os bezerros cevados. Seria como se fosse um banquete, né, na cama, né? Bom, eu creio que esses versículos já auto se explicam, mas eu quero dizer o seguinte: muitos são casais, muitos são solteiros. Vou beber uma água aqui. Mas nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele não está brincando. Quer dizer o seguinte: o inimigo anda furioso com todos nós, sem exceção. Porque nem eu li em Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, não é contra minha esposa, não é contra o pai, não é contra a mãe. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe do que está sendo feito nos céus, nas regiões celestiais. Então, quando a gente começa a fazer algo para o Senhor, a gente cada vez mais tem que se revestir. Então, a gente se reveste e as pessoas em volta também se revestem, que é o necessário, que é o ideal. Porém, às vezes isso não acontece, tá? Quer dizer o seguinte: hoje o inimigo hoje ele mostrou que ele não tem gostado deste devocional. Por quê? Olha para você ver quantas coisas o Senhor já tem feito por esses dias, não só com a palavra dele, mas aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e colocou para que eu falasse para vocês. Sabe, aquele que é o inimigo de nossas almas, ele não dorme, assim como o nosso Senhor não dorme nem pestaneja, o inimigo também não. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E vocês? O que vocês acham? Você acha que o inimigo está brincando? Ele não está brincando com a gente. Ele quer destruir a família, onde que é a base, onde começou tudo, que foi no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Apesar de eles terem sido desobedientes ao Senhor, o inimigo de nossas almas continua a nos travar uma batalha, né? Então assim, nós temos que literalmente nos revestir todos os dias, para que a gente não possa cair, né? Não é assim que está escrito no Pai Nosso, né? Que Jesus aqui a oração modelo, que na Bíblia fala que é uma oração modelo, que ele fala, os discípulos falam assim: mestre, nos ensina a orar. E ele ensina esta oração. Peraí, que não vai ser nessa Bíblia aqui não. Eu vou pegar aqui na outra, que essa outra aqui já está marcada praticamente. Eita glória, tá aqui. Olha só. Isso está em Mateus. Mateus 6, que diz assim: Pai nosso, no céu, teu nome seja mantido santo. Venha teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Pois nos conduzas à aprovação, e não nos conduza à aprovação severa, e mantém-nos a salvo do maligno. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Então assim, o inimigo de várias formas, ele tem, mesmo nós na meio da caminhada, às vezes ele dá um jeito de cegar a gente, sabe? Às vezes ele dá um jeito maquiavélico de fazer com que a gente segue, sabe? Todas as vezes que eu vou em algum lugar, eu não vou citar, além disso, porque
porque senão pode... Enfim. Então, assim, toda vez que eu vou em um lugar, nesse mesmo dia, como diz, o barraco está armado. Nesse mesmo dia, eu já vejo a contenda. Então, assim, o inimigo, ele aproveita das situações para fazer pequenos detalhes, para fazer um irmão, para fazer o cônjuge, a prima, o primo, pai, mãe, sabe? Ele vai arrumar um jeito de arrumar uma contenda. Nos dias anteriores que eu falei que assim, um detalhezinho pequeno, um problema pequeno, se torna um problema grande. Então, o inimigo tem feito isso. De forma alguma, ele vai estar feliz de estar aqui levando a palavra. Então, quando você estiver em oração, fazendo algo que seja para Deus, revista-se. Como, Rômulo? Faça um jejum, ore na palavra. Faça um jejum, ore na palavra, leia a palavra, que o Senhor vai dar estratégia. O Senhor não vai deixar ninguém desamparado. Mas nós temos que estar perseverante. Porque nem eu li em Efésios, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Tem dia que você está na bênção. E aí, nesse dia de hoje, o inimigo percebe que tem algo no mundo espiritual e ele fala assim, vou atrapalhar os planos de Deus para ver se aquele servo que é dele mesmo, você tá firme na rocha. Sabe? Na braçura e cantaraia. E é isso. A ninguém deveis nada a não ser o amor. O amor constrange. Quantas vezes em um momento de discussão é melhor a gente se afastar? Para que a gente não venha trazer, né, no que não saia palavras torpes da nossa boca, que são palavrões. No momento de fúria, né, a gente acaba soltando. Não vamos ser hipócritas, não vou ser hipócrita. Só que a gente tem que vigiar os nossos lábios. Por isso que na palavra de Deus fala assim, Senhor, coloca uma trava na minha boca para que eu não faça isso. A gente tem que vigiar. Então, nesse dia de hoje, não perca a fé. A fé nos faz movimentar, porque fé é acreditar. Eu falo que fé é acreditar no impossível de Deus. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Certo? Amém? Então, não perca a fé, porque eu sei que o Senhor é conosco. Sei que todos os dias são maus, mas nós temos que ser perseverantes. Certo? Amém, glória a Deus. Eu creio nisso também, eu creio. Né? Temos que ser perseverantes. Ainda que nós acordemos de mau humor, nós temos que se apegar ao Senhor. Porque já parou para pensar? Quando a gente não tá no caminho certo. Eu já estive em alguns momentos da minha vida no caminho errado. Quando a gente não está no caminho certo, o diabo vai se levantar? Ele não vai se levantar. Ele só vai levantar e ser apedrejado aquele que está na luz, aquele que está buscando o Senhor. O inimigo cega nós cristãos também. Às vezes, quando menos espera, a gente pega e faz as coisas e fala assim, meu Deus, foi que nem eu li aqui agorinha em Provérbios. E viu? 22. Olha só. Cadê? Sobre... Aqui, ó. Espinhos e armadilhas cercam o caminho do teimoso. Quem dá valor à sua vida, dele guarda a distância. Ou seja, se eu não busco, com certeza. E constantemente eu falo para minha esposa, vamos nos revestir. Porque eu sei que o inimigo, ele não vai atacar no primeiro momento. Ele vai atacar no final. Por quê? Porque
Particularmente, eu também já estou cansado, né? Normal. Tenho acordado todos os dias 4h50 com outro devocional. Que inclusive também é de Provérbios. Mas são as explicações a qual tem no outro devocional é diferente dessa que eu trago. Que eu pedi ao Senhor uma ministração para que eu pudesse trazer. Não quero copiar nada de ninguém. Quero fazer algo na íntegra, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Então assim, quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, não foi no início que o tentador veio. Foi lá para o final. Quantos de vocês já fizeram propósito? Aí você está indo bem e fala, tô firme. Quando você chega lá para frente, que você já está cansado, sabe? Quando você está dando aquele último suspiro, é a hora que o inimigo vai tentar. Ele não vai buscar antes, porque sabe que você está fortalecido. Porque ele quer trazer no meio da tua fraqueza, sabe? E no meio da tua fraqueza que ele quer fazer com que o regaço aconteça. Simples assim. Por isso que eu falo, não perca a fé. Continue perseverante, em nome de Jesus. Tá difícil? Persevere. Ah, Rômulo, minha vida tá um caos. Mas o Senhor bota a ordem. O Senhor conserta. Né? Não tinha uma musiquinha aí que cantava, havia um homenzinho torto e Jesus endireitou? Tem na Bíblia. Na verdade é uma mulher, uma senhora, que ela vivia curvada por demônio e o Senhor restaurou ela. Sabe? Tá na Bíblia isso também. Então assim, nós mesmos temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue. E hoje eu falei, Senhor, prepara a palavra de hoje. Vá à frente em nome de Jesus. Vai com o teu Santo Espírito, por favor. E o Senhor falou assim, vai ser durante a ministração que eu vou trazer. Sabe? Eu vejo e muitas vezes eu sinto as tentações, eu sinto as angústias, sabe? Porque é um dom que eu tenho. Muitas das vezes eu vejo a situação porque é com os olhos da fé e com os olhos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa assim, cara, como é que fulano sabe disso? Porque o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, sabe de tudo. Antes que as palavras venham à minha boca, ele já sabia que eu ia falar. Assim como em teu pensamento, às vezes a gente pensa em desistir de muitas coisas, o Senhor vai lá, traz alguém ou uma palavra para nos fortalecer. Aí muitas vezes vem aquela mensagem clássica. Josué, não foi eu que te mandei, seja forte e corajoso? Seja forte e corajosa? E aí? Você já fala assim, caramba. Assim como tem mais de 300 não temas na Bíblia. Ou seja, não sei se tem 365, não sei, eu não sei a conta certa, mas eu sei que tem praticamente um para cada dia do ano. Não temas. Então, ou seja, não temas. As dificuldades virão, mas a gente tem que perseverar. Uma forma de dificuldade que aconteceu na Bíblia. Os discípulos já estavam no meio do mar da Galileia. E aí eles olharam e falaram assim, é um fantasma, atemorizado. Jesus falou assim, aliás, Pedro perguntou, é um fantasma? E Jesus falou assim, eu sou. Quem és tu? Eu sou. Porque o eu sou vem lá de Moisés, se não me engano. Isso, Moisés quando viu a sarça ardente. Que ele pegou e falou assim, viu a sarça ardente e perguntou, quem és o Senhor? Eu sou. Então, com esse entendimento, eles entenderam que e eu sou seria o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, ousado, nós temos que ter a ousadia de Pedro, né, em algumas coisas. E Pedro falou assim, se és tu, Senhor, manda a mim ir até o Senhor. E ele falou.
venha. E ele foi. Com alguns passos, começaram a andar, sentiu-se fé, firme na água, falou, caramba, agora eu vou até o encontro. Ele começou a andar, mas a Bíblia vai dizer que quando ele começou a andar, o bramido da tempestade, do mar se agitou, ele olhou assim e ficou com medo. Ou seja, ele tirou os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como muitas das vezes a gente acaba desfocando e simplesmente começou a afundar. Aí, beleza. Jesus foi lá, estendeu a mão e falou, mestre, estou afundando. Ele começou a afundar e Jesus pegou ele com a mão direita e falou assim, eita, homem de pouca fé. Ou seja, todos os outros estavam no barco, viram Pedro andando sobre as águas. Só um teve esse momento na história. Então, ou seja, nós temos que focar em Jesus Cristo. Ou seja, por isso que falo que o caminho é reto. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Ou seja, não olhe nem para um lado nem para o outro. Porque quando Pedro olhou, viu a dificuldade. Ou seja, foi tomado pela dificuldade e afundou. Por isso que Jesus vai lá e pega com a sua destra mão. Ou seja, destra de direita. Então é assim. O Senhor nos quer hoje, ou seja, cada vez mais obediente, cada vez mais temente a Ele, que sejamos compassivos, amorosos, que sejamos o quê? Foco, ou seja, foco em Jesus. Como dizem em inglês, né? Quando você tem que ir reto, é straight ahead, né? Straight ahead, vá à frente, siga em frente, né? Igual o desenho, né? Continue a nadar, né? Continue a nadar, continue. Por quê? Porque o Senhor não quer que ninguém se desista no meio do caminho. Para que você não venha dizer, ah, sim, eu comecei a entender, para que você não venha fazer um sacrifício de tolo. Sabe? Porque sacrifício de tolo é trabalhoso. É a mesma coisa de nadar e morrer na praia. São ditados e jargões, mas que se a gente for prestar atenção é isso. Não podemos desanimar no meio do caminho. Tá difícil? Ore para o Senhor. Tá feliz? Cante louvores. Tem alguém triste? Chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Tá? Seja compassivo. A gente tem que deixar também de ser religioso. Ontem eu falei assim, Senhor, minha família de parte de pai, minha família de parte de mãe e tal, conversando com o Espírito Santo. Eu falei assim, existem pessoas que a religiosidade está cegando a ponto de virar um fariseu, um saduceu. Então assim, aí eu perguntei para o Senhor sobre os meus parentes e tal. E ele pegou e falou que tem muitos parentes meus cego. Já viu aquele ditado cego e nu? Tipo isso. Então nós temos que ser perseverantes. Temos que orar para que o Senhor coloque, veja qual o nosso propósito. Qual é o teu propósito. Para que quando chegar no dia final, né, no grande dia, que Ele perguntar para algum de vocês e para mim, falar assim, Senhora Joana, cadê as 200 almas que eu pedi para você? Senhor, eu fui médica, fiz tudo isso, salvei as almas. Não, não era para você ser médica. Era para você ser uma missionária e entrar em hospitais e orar para aqueles enfermos. Era para você ir a cadeias e orar para aqueles que estavam cativos ser libertos. Já parou para pensar nisso? Aí uma mãe com teus filhos chega assim, aí o Senhor fala assim, ô Dona Maria, e aí? Como é que foi aí? Senhor, eu não fiz em viagens missionárias, eu não fui batizado em línguas, eu só criei meus filhos.
fizeste bem, os teus 2 filhos deram frutos e mais de, 1 milhão de pessoas se converteram através dele. O teu propósito era ser mãe. Qual o propósito? A gente tem que entender isso para que o Senhor possa nos mostrar qual é o propósito. Eu falei, Senhor, um dia eu falo que o Senhor conversa muito comigo no banho. Né? Eu vou tomar meu banho e quando eu vejo o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Só que nesse dia eu falei para o Senhor, Senhor, o Rômulo é isso e aquilo outro, blá 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 blá, comecei a falar. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer do Rômulo? Porque eu não consigo entender o que o Senhor quer de mim. Aí, isso eu não disse em voz alta, eu disse aqui no meu pensamento. Porque o inimigo de nossas almas não pode ver o pensamento, mas ele pode ver a nossa fisionomia e entender que você está afligindo ou não. Tá? E nesse mesmo dia eu estava fazendo um serviço. Aí fui, trabalhava para uma revista nessa época. Aí estacionei o carro, o senhor falou assim, tá vendo aquele homem ali? Se precisar você olha por ele. Amém. Cheguei lá, comecei a falar com ele e tal. Tudo bem. Tudo bem, meu nome é Rômulo e tal, assim, sensado. Tá precisando de alguma oração? Não, eu sou pastor, tô esperando minha esposa aqui. Aí eu, uai, senhor, o senhor disse pra mim que era pra orar, mas eu fiquei quieto na minha, né? Aí comecei a conversar. E neste momento, tudo aquilo que eu falei pro Senhor, em oração, tomando banho, este homem trouxe tudo aquilo à tona. Falou assim, o Senhor quer que você coma a palavra, leia a palavra dele. Eu falei, meu Deus, isso é forte. Tava de dia. Eu vi vários anjos em volta. Eu falei, meu Deus, isso é tremendo. Eu nem consegui fazer o que eu tinha que fazer. Começou a escurecer e a loja que eu tinha que visitar fechou. Eu acabei indo em outro dia. Mas naquele dia o Senhor falou comigo tremendamente. Eu falei assim, meu Deus, como pode? E hoje eu estou aqui, levando a palavra. O inimigo furioso, porque ele quer colocar medo e intimidar para que não possa levar a palavra. Ele sempre vai arrumar algo, tanto para mim quanto para você. Se o seu dom for esse, se o seu dom for de louvar, busque louvar. Se o seu dom for de intercessão, busque ser intercessora ou intercessor. Se o seu dom é cuidar de filhos, que seja o seu dom, você faça com maestria. Então, olhe para que o Senhor possa revelar a ti exatamente o que Ele tem para ti. Porque as pessoas estão se perdendo achando que é isto. E às vezes não é. Sabe? Amém? Glória a Deus. Bom, hoje foi um dia muito puxado. Eu sinto que o inimigo que quer derrubar e não trazer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, eles nos rodeiam. Eu tô todo arrepiado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Tô todo arrepiado. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é contigo, mulher. Sabe? Nós temos que ser forte. E eu sei que o Senhor vai bradar na tua casa. Vai bradar na minha casa. Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele nunca perdeu uma guerra. Ele nunca perdeu uma guerra. Amém? Vamos orar para que o Senhor possa nos dar as visões, as revelações. Se não sair nada da minha boca, que o Senhor possa revelar para você em sonho. Porque eu sei que o Senhor, às vezes, quer falar diretamente com você. Sabe? Às vezes Ele quer falar de forma diferente. E nós temos que estar atentos a isso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, mais uma vez foi semeada.
Perdoa as minhas falhas, meus pecados, Senhor. Labrassuri Cantaraia. Araba, Shi e As. Pai, eu oro para que o Teu Santo Espírito e os Teus anjos, Senhor, possa ir à casa de cada um e à minha casa, Senhor. Repreende o devorador, o cortador e o migrador, Senhor. Repreende todo espírito de contenda, Jesus. Repreende, Senhor, todo espírito que possa vir, Senhor, a denegrir a imagem dos Teus filhos. Labrassuri Cantaraia. Que o Senhor possa nos proteger nesse dia de hoje, Senhor. Guarda a casa, o leito de cada um, Senhor. Labrassuri Cantaraia. Para que seja feita a Tua vontade. Araba, Surai de Cantarás. Em nome de Jesus. Eu ordeno todo espírito maligno. Labrassuri Cantaraia. Em nome de Jesus. Todo espírito de discussão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Labrassuri Cantaraia. Araba, Shi e As. Em nome de Jesus. Que todo coração que está com medo agora, eu repreendo em Teu santo nome, Jesus. Vai trazendo a força. Vai quebrando todo medo do escuro. Em nome de Jesus. Todo medo de ficar só. Labrassuri Cantaraia. Araba, Shi e As. Pai, em nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés. O Senhor sabe quem é a pessoa. Toca. Toca e alivia, Senhor. Alivia porque somente o Senhor pode. Araba, Surai de Cantarás. Araba, Shi e As. Toca, Jesus. Vai tocando, Pai. Para que para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Cadeias sejam libertas. Cadeias vão quebrar. As correntes serão quebradas. Labrassuri Cantaraia. Ei, mulher, você que orou pelo teu marido, pedindo que ele voltasse aos pés, o Senhor está dizendo hoje, por amor a ti, eu vou trazer. Labrassuri Cantaraia. Araba, Shi e As. Mas será do meu jeito, não da forma como você quer. Araba, Surai de Cantarás. Em nome de Jesus. Não temas. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um ótimo dia, uma ótima noite e uma boa semana. Fique em paz. Que Jesus seja o teu consolo no momento da angústia. Amém? Medita neste dia de hoje. Efésios capítulo 6 e Salmo 91. Que Ele possa te revestir dessas duas palavras que são desses capítulos. Porque o Senhor, Ele é comigo e contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 22h30. Eu espero estar aqui, tá? Porque amanhã tem um encontro de homens e começa às 8. Pode ser que eu faça mais tarde, tá? Mas fique firme, porque amanhã também será um novo dia e as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo se renovarão, tanto para mim quanto para você. Que as doces consolações do Espírito Santo esteja com vocês e comigo, em nome de Jesus. Amém. Tchau.